Vocês um versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 7, do Evangelho de domingo. Eu quero meditar esse versículo 13, quando Jesus diz: ao vê-la, o Senhor foi tomado de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Palavra da salvação. Toda vez que a gente pegar a palavra de Deus, nós temos que pensar assim: qual o sentido de eu conversar com vocês sobre o milagre, sobre a ressurreição do jovem lá de Naim, filho da viúva de Naim, 2000 anos depois? O que significa para nós hoje, como comunidade, como seguidores de Jesus, ouvir isso? Se isso não trouxer nada para nós, não resolveu nada. O que eu tenho que extrair disso aqui para mim hoje? Quando eu escuto essa frase: ao vê-la, o Senhor foi tomado de compaixão e disse a ela: não chores. Então vamos conversar aqui, que nessa frase que tem coisa demais para nós. Só nessa frase aqui tem muito assunto, né? Bem, a primeira coisa que eu gostaria de começar a falar é quando o Senhor vê. Porque nós andamos pela vida e às vezes passamos, e hoje nós já saímos de casa, já estamos encerrando o dia, e eu te pergunto: o que você viu e o que você ouviu hoje? Então a gente passa pelos caminhos como cego e surdo e não vemos nada. Nada. Isso é a primeira coisa que a gente precisa pensar. E isso é uma prática interessante da gente fazer. No final do dia, pensar: o que eu vi e o que eu ouvi hoje? Isso é o primeiro ponto. Porque o Senhor viu. Vocês imaginam, a cena era essa: Jesus estava chegando à cidade de Naim, tinha um grupo acompanhando Jesus. Um grupo acompanhando. Vocês imaginam aquela multidão, aquela alegria que devia estar, aquela turma seguindo Jesus, entrando na cidade. E tinha um outro grupo saindo, acompanhando alguém que tinha morrido. A turma rindo, brincando. Vocês imaginam se alguém estava vendo alguma coisa? Nada. Mas Jesus parou. E quando Jesus olhou e parou, ele fez todo mundo parar. Todo mundo vai falar: onde é que ele está olhando? Então Jesus fez todo mundo parar. O que isso quer dizer para nós hoje? Se nós nos dispomos a seguir Jesus, e se Ele, como Deus, para diante da dor, do sofrimento e da miséria humana, nós não temos o direito de escapar da dor e da miséria do nosso irmão. Eu não posso passar ao largo da sua dor e fingir que eu não estou te vendo. Compreendem? Eu não posso dar as costas. Eu não posso fingir que eu não te vejo chorar. Eu não posso fingir que você está com uma dor e eu não estou vendo. Como dizia uma mãe para mim que perdeu a menininha de 1 ano e meio, que afogou dentro de casa com um pratinho de doce de leite na piscina da casa. Falou: doutora Filó, as pessoas atravessam a rua quando me vê, muda de passeio. Falei: porque o coração está vazio, minha filha. As pessoas só falam porque o coração está cheio. Então se Ele parou, Ele Deus, parou. Por que nós evitamos a dor e o sofrimento do outro? Então a primeira coisa que a gente precisa começar a pensar, a primeira coisinha: ao vê-la, Jesus viu. Nós não podemos, como cristãos, andar cegos, andar surdos e andar com o coração duro. O sofrimento que está no mundo, o sofrimento dos inocentes, isso põe Deus louco. E a nossa omissão é grave. Nós temos que nos comprometer com os outros. Temos que nos comprometer como irmãos. É a dor do outro. É a minha dor. E aqui diz que Jesus se moveu, ele foi tomado de compaixão. Aqui, na verdade, a palavra compaixão ela é traduzida em de comunicação, e a paixão é de amor, de afeto mesmo, profundo. Então, na verdade, a compaixão e a gratuidade, elas são a coluna vertebral do agir de Deus. Quando Jesus, e Lucas revela isso, Lucas mostra, através do rosto de Jesus, a atitude compassiva, de amor de Deus diante da miséria humana. Deus não aguenta nos ver chorar. Vocês podem não acreditar, mas é verdade.
Então aqui, quando essa atitude de Jesus não foi uma atitude isolada de Jesus. Jesus não teve compaixão naquele momento. Isso era uma forma de ser de Deus. Isso é um jeito divino. Nós é que não podemos ter compaixão só de vez em quando na hora da dor. O que nós somos convidados hoje é ter a compaixão como um princípio ético na nossa vida. E isso ser um modo de agir nosso. Compaixão não é ser paternalista, não, gente. Compaixão é ter a capacidade de sentar no lugar do outro. E de ver do olhar do outro, na história do outro, na situação dele, naquela miséria dele, como é que ele reagiria? Como é que eu reagiria? Então eu gosto muito de colocar isso dentro do ponto de vista médico. Quando eu estou atendendo, eu tenho que mudar de lado? Se eu estou recebendo e fazendo do jeito que eu gostaria de ser recebida e atendida? Então nós que atendemos o outro, que trabalhamos com o público, que cuidamos do outro, eu falo do médico porque nós temos uma oportunidade única, nós só lidamos com dor e sofrimento. Se colocar no lugar do outro e dizer, como é que eu gostaria de ser atendido, acolhido, no momento que eu estou fragilizado, que eu estou ameaçado. Então a compaixão, isso deveria ser um modo de ser nosso. Era de Jesus. Se nós nos colocamos como seguidores dele, nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar como é que está sendo a nossa atitude hoje, agora no final do dia. Como é que foi o meu agir hoje o dia inteiro? Porque muitas vezes a gente assenta para julgar, criticar e falar, mas você viu como é que fulano fez? Senta no lugar dele. De vez em quando é bom mudar o lugar da mesa que a gente assenta, né? Em vez de sentar só desse lado, assenta do outro lado. Se é patrão, assenta do lado do funcionário e deixa o funcionário sentar de patrão. Vamos começar a inverter as coisas para se colocar no lugar do seu irmão. Essas coisas são muito sérias, porque nós muitas vezes vivemos com uma religião que a gente não tem alegria nela. Mas a gente vai levando a religião por via das dúvidas, né? Vai que Deus existe mesmo, que essas coisas que a Filó fala de verdade. Por via das dúvidas eu creio. Mas ela não é a alegria da minha vida. Ela não é o meu cerne, ela não é a minha razão. Jesus está longe de ser a nossa razão. Então nós vamos levando mais ou menos. Vai que na dúvida ele aparece, como a Filó fala, que vai chegar a qualquer hora. Eu falo bem que eu acreditava, não sei, estou na fita. E não é isso. Nós não acreditamos de verdade. Então nós não vivemos o núcleo da nossa fé. Nós não vivemos de verdade. A gente acha que tem dois mundos. Tem o mundo de Deus, aonde só interessa para Deus os ritos, as nossas reuniões, procissão, coisa sagrada, e que nós estamos aqui para responder a tudo que Deus quer. E que existe outro mundo, que é o mundo dos homens, que a gente trabalha, sofre, lamenta, e que a gente não acredita, de verdade não acreditamos, que Deus se interessa pela nossa vida, que Deus se interessa por cada coisa da sua vida, e que o seu choro incomoda o Senhor. Não chores, diz ele, não chores. Mesmo diante do sofrimento da morte, Jesus é a nossa esperança, porque a morte, eu vou insistir, não tem a última palavra. Não pode ter. Não é essa a promessa. Mas eu perdi isso, e um dia Ele vai te restituir, todos eles, para você continuar caminhando com eles. Quando Deus vem ao nosso encontro, na nossa dor, no nosso sofrimento, é para libertar. E nos libertar do sofrimento, da dor. Então, diante da nossa dor, nós podemos ou viver como vítima, vitimizar, que não agrada a ninguém, ou eu posso submergir ao sofrimento, ou eu posso, pelo menos, começar a treinar por 1 hora do dia, a começar a olhar para o futuro e falar, vai ter algo diferente, porque é alguém que me ama, que cuida de mim e que vai transformar isso. Nós podemos olhar para a vida com outro olhar, não precisamos parar, mas para você e para mim, conseguir falar isso com alguém, isso tem que ser uma verdade primeiro para mim. Porque se hoje eu posso ir atrás das pessoas e dizer, não chores, há um Deus que te ama, eu tenho que ter experimentado isso. Se eu não experimentar isso, eu não convenço ninguém que é real, que Deus realmente se preocupa com a sua vida, que sua vida realmente interessa ao Senhor, que Ele quer ver você bem, que Ele te criou para a felicidade, para uma alegria que não tem fim, e a gente fica suspirando por algo que não chega, porque nos falta Ele. Compreendem? Então, quando eu vejo essa frase, ao vê-la, o Senhor foi tomado de compaixão. Quantas pessoas hoje nós cruzamos sofrendo?
E quanto nós hoje demos para alguém? Ou quando é muito comum, se você cumprimenta alguém, fala, tudo bem, a pessoa fala, não, você fala, então tá, depois a gente conversa porque eu estou apertada. Deus vai te ajudar. Eu não, porque eu já fui embora. Porque a gente não se dá. Ou porque eu não tenho o que falar, ou porque a gente, na verdade, não se compromete com o outro, e comprometer de verdade. É se colocar no lugar do outro, ajudar o outro a sair daquilo, a fazê-lo enxergar de uma outra forma. De uma outra forma. É tão interessante que lá na Santa Casa nós começamos a reunir com as mães que perderam os filhos, conosco. Então eu tenho todos os relatos possíveis que eu ligo na casa delas e falo, como é que está depois da morte de fulano? Estou trancada dentro de casa, temos que me recebe brava. Afinal de contas, alguém tem que ser culpado pela morte. Né? Não, estou trancada dentro de casa, doutor Filó, estou com as portas todas fechadas, janela fechada. Pois pode levantar, abrir a porta, abrir a janela e pode vir cá para nós conversarmos. E tem sido umas conversas boas demais. Tenho reunido com essas mulheres, porque uma vez por mês, porque a realidade que eu lido lá é a nata da miséria. Elas não têm com quem falar. Dificilmente tem uma família estruturada, dificilmente. Geralmente os parceiros estão presos, né? Por causa de tráfico. A situação é muito dramática. Mas é bacana a gente ver como é que elas têm caminhado. Como é que elas têm feito a opção de caminhar. A opção de acreditar que Deus é de verdade. Então nós precisamos de rever a nossa fé. Essa frase é para rever. Em quem verdadeiramente eu creio. Se a minha religião me dá esperança, se a minha religião por si, só pela pessoa de Jesus, é uma alegria que me move e que me faz caminhar apesar da dor. Apesar do meu sofrimento, apesar do que eu estou vivendo. Isso aqui é uma oração de esperança. É quando Deus olha para nós e fala, coragem. E faça a mesma coisa que Ele fez com essa mulher. Então, se essa frase não servir para que eu me avalie, que eu possa avaliar a minha caminhada espiritual, não está servindo de nada. Posso ler 10 vezes a ressurreição do filho da viúva de Naim, se isso não me fará para pensar como é que tem sido a mola mestra da minha vida. Se eu ainda não entendi que eu também recrio na minha vida o que Jesus fez porque eu o sigo, e eu tenho que seguir os passos dele. E se isso não me faz também ter uma atitude compassiva com meu irmão, se eu também não sou capaz de enxugar a lágrima dos olhos do outro e dizer, não chores, há um Deus que nos ama. E Ele verdadeiramente se preocupa com você. O dia que vocês acreditarem nessas coisas que eu falo com vocês, que Deus, Ele mexe as entranhas, é porque a palavra não dá para traduzir, que Deus se move quando te vê chorar, que Ele fica angustiado com o seu sofrimento, que Ele quer transformar a sua vida. O dia que você entender isso, que você é importante para o Senhor, que a sua dor, Ele quer te libertar, isso muda tudo. Muda todo o seu olhar, muda toda a sua caminhada, muda tudo o dia que vocês entenderem que Deus nos quer bem, que Ele quer somente o nosso bem e a nossa felicidade, somente. E que por muitas vezes a gente anda à margem, até da nossa própria vida. Então, nós não devemos camuflar as coisas e passar, como diz minhas residentes, um reboco. Não. É importante sentar diante do Senhor e colocar a dor. Deus quer te transformar, Ele pode mudar. Fala com Ele sua dor, fala com Ele do sofrimento, fala daquilo que te incomoda, fala daquilo que não te deixa caminhar, porque às vezes muitas situações de perda, de sofrimento, nos paralisa. O medo de perder não nos deixa ter. Então tem pessoas que falam, doutora Filó, acho que a gente vai sofrer tanto de ter filho que é melhor não ter. Eu falei, mas as alegrias que perde de ter? Pelo tempo que ficou, valeu a pena. Foi que a mãe da criança que suicidou aos 18 anos, teve um outro filho e disse para mim, Filó, mesmo sabendo que também pode morrer, mesmo sabendo que a vida pode levar de alguma forma, vale a pena ser pai e mãe de novo? Isso é não permitir que a vida te pare, e dar sequência, e caminhar com confiança. Confiança. Então hoje a nossa atitude como cristão, como alguém que quer ser seguidor de Jesus, é estar comprometido com o outro, como Jesus estava. Eu tenho que estar atento a com quem eu caminho, eu tenho que estar atento com as pessoas que estão ao meu lado, olhar no olho do outro, perceber a tristeza do outro, perceber a dor do outro, perceber aquilo que o outro não diz com as palavras, mas diz com o corpo ou diz de alguma outra forma.
buscar do outro aquilo que não está deixando ele caminhar e falar, deixa eu te apresentar alguém. Nosso Pai é real, a vida espiritual é real. Deus caminha do nosso lado. Aquele que nos chama para fazer as coisas é fiel, Ele permanece. E Ele cuida de você. Ele fará, Ele mudará. Mas isso somos nós, quando vivemos isso, podemos enxugar as lágrimas uns dos outros e dizer, não chores. Essa é uma palavra para a gente ouvir hoje, vindo do próprio Deus. Porque as duas únicas palavras que Jesus falou para essa mulher foi, não chores. E Jesus não fez nada diferente na vida desse moço, nem dessa moça, nem da mãe dele. Jesus não mudou nada, entregou um para o outro e falou, segue. Mandou eles caminharem. Dá um rumo na vida. Ou ele fez alguma coisa diferente? Não. Falou, moço, levanta. Entregou para a mãe e falou, pode andar. Então é assim. Ele caminha junto. Ele te põe na sua vida de volta e fala, tenta outra vez. Eu estou aqui, se precisar de mim pode gritar. Não tenha medo. Vamos caminhar na vida com confiança, com alegria, com leveza, com essa certeza de um Deus que é vivo. Vamos estabelecer uma relação nova. Vamos ver realmente quais são os fundamentos da minha religião. Aonde está a minha religião? Em que verdadeiramente eu creio? Como é que eu faço essa relação com meu Deus? Como é que eu estou convivendo com isso? Qual é a alegria que me motiva de manhã? Como é que de verdade eu consigo caminhar, olhando como para a vida? Para as minhas coisas, como é que eu olho? Será que a gente pensa que de verdade, cada dia, meu irmão, falta menos um? Menos um para estarmos diante dele. E se a gente pensar nisso, a gente vai viver tão melhor hoje. Tão melhor. Com tão mais leveza pela vida. Sabendo que tudo é tão passageiro. E que a gente pode viver de uma forma tão bacana. Ajudando uns aos outros, porque isso é uma caminhada. Hoje um cai, o outro levanta. E a gente ajuda, amanhã eu que caio, vocês que me levantam. É assim que a gente caminha. Se entregando ao Pai. Mas eu vou voltar a dizer uma outra coisa. Por que a nossa vida religiosa, ela ainda é tão ruim? Porque essa atitude de Jesus, ela me deixa com vergonha de avaliar como é que como é que está hoje o meu nível de humanidade. Porque se a dor do meu irmão não me incomoda, nós já acostumamos tanto a escutar na televisão, tanta tragédia, tanta morte, tanta coisa ruim, que se aquilo não me incomoda, não atrapalha a minha mesquinha felicidade, está tudo bem. Quando chega perto de mim, consegue me incomodar? Se aquilo atrapalha o meu final de semana, me incomoda? Então nós temos que ter a coragem de pensar, será que a nossa vida é só isso? Corremos durante a semana, descansamos no final de semana e recomeçamos igual? Será? Que é só um repetir, levanto cedo, corro, trabalho, volto para casa, durmo, levanto, corro, durmo, levanto de manhã, corro, durmo, venho à missa no domingo, encontro no final. É só isso a vida? Isso é coisa bem mais ou menos? Bem mais ou menos? Não pode ser isso. A vida não pode ser isso. Tem que ter mais. E viver a compaixão, olhar para o irmão, ajudar o outro a caminhar, traz uma alegria de viver o Evangelho que não tem preço. Se comprometer com o outro, curar a ferida do outro, pôr o outro de pé, falar, vamos junto, nós estamos voltando para a casa do nosso Pai. Ter a religião como alegria, ter a alegria de amar, ir além da lei, como Jesus infringiu todas, cuidar uns dos outros, sem preconceito, sem medo, sem nada, viver cuidando desinteressadamente, gratuitamente, como foi o Senhor. Sem que o outro saiba que foi feito por mim. Se deixar, a gente põe etiqueta em tudo. Sem ninguém saber. Mas fazer porque ele é meu irmão, ele é meu sangue. Filhos do mesmo pai, do mesmo barro. E vão voltar para casa, viver num paraíso sem igual. É ajudar uns aos outros, não querer um matar o outro. Porque a melhor coisa do mundo chama-se bem. A pior tragédia do mundo foi o plural, bens. Que a gente acumula, mas não vive o bem do outro. Eu não me preocupo em fazer o bem. Eu quero bens. Compreende a diferença? Bens não me levam a lugar nenhum. O bem me levará ao paraíso. É isso que nós temos que almejar. Ter uma vida cheia, comprometida sim. Comprometida sim, até a raiz dos cabelos. Com o outro, com o meu irmão. Eu não posso mais acostumar com a dor. Eu não posso passar a ver uma pessoa caída e falar, é assim mesmo.
E começar a achar, começar a fazer perguntas, mas eu não tenho jeito de fazer nada, Filó. Olha a situação do mundo, olha a política, isso vai exigir muito. Aí eu fico lembrando de São João Batista. Batista, quando pregou a conversão, falou, o que eu faço? Ele falou, faço. Se você tem 2 túnicas, dê uma. Tem alguém passando fome, dá de comer. É simples. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Cada um de nós, quando sentir essa verdade do Evangelho, sentir essa paixão por Jesus, esse desejo de andar no pé onde é que ele andou, pisou aqui, eu piso também, pisou ali, eu piso também. Seguir e fazer exatamente o que ele fazia. Vamos viver uma alegria, que você vai incomodar as pessoas, vai falar, mas por que você é tão feliz? Está cheio de problema acontecendo? Eu falo, eu sei. Mas os problemas eu já deixei para ele resolver, enquanto isso eu estou fazendo as coisas dele. Porque enquanto eu vivo o reino, o Senhor cuida de mim e cuida dos meus. E sempre dá mais do que eu imagino, porque ele cuida, ele é exagerado, faz aquele exagero. Falou, já resolveu, já resolveu. Quando eu estou pelejando com a coisinha, já fez todo o resto. É assim. Sai da sua dor, sai do seu umbigo e olhe para o umbigo do outro. Olhe para o seu irmão, olhe no olho das pessoas. Hoje eu pergunto para você, quantas pessoas você olhou nos olhos? Quantas? Ou você mal respondeu sem olhar? Ou deu a mão olhando para o lado? Ou não abraçou de verdade? Ou não disse uma palavra de coragem? Ou não levou o outro a acreditar de verdade que para Deus nada é impossível? Não levou para o outro e disse, calma, não chore. Deus é nosso Pai. E ontem, quando uma mulher me ligou desesperada, que havia descoberto que o marido tinha traído, Filó, eu estou na cama. Falei, pois pode levantar e tomar um banho, amiga. Levantar, abrir a janela toda a casa. Pode dar um jeito, tem 2 meninos para criar. Primeiro que amor não mendiga. Você está esquecendo a sua dignidade de filho de Deus. Já não mendiga sentimento. Segundo, você não pode esquecer que ele é livre e ele vai se ele quiser. Não mendiga. Agora você tem que dar todas as razões para ele morrer de ódio ter te largado. Fica cada dia mais linda. Eu vou te ajudar a ser bem ordinário, para ele poder morrer de ódio ter te largado. É assim que a gente faz, na classe, amiga, na classe. E não na cama, para ele falar, ô, tadinha, vê se eu quero uma mulher dessa. Fica esperto, vai para o salão, primeira coisa, vamos arrumar, ficar linda. Primeira coisa, deixa ele achar que você nem está fingindo, não está sofrendo nada. Vou te ensinar, vou te ajudar a ficar esperta. Não é assim. Levanta, minha filha. Ela falou, eu não tenho ninguém. Realmente ela não tem pai, nem mãe, nem irmão, nem ninguém. Eu falei, você está esquecendo que você é filha de Deus. Você é filha do Altíssimo. Ele é Deus. E Ele faz todas as coisas novas outra vez. Ele pode. Para de chorar, enxuga as lágrimas, dobra o joelho, porque ninguém suporta uma mulher de joelho. Ninguém vence uma mulher que reza. Aquilo que eu falei semana passada, uma mulher de salto é poderosa, a mulher de joelho é invencível. Ajoelha e reza. Não há nada que possa, já falei isso mais de uma vez com vocês, o joelho te leva onde o pé não alcança. Ajoelha e fala com o único que transforma todas as coisas. Mas falou, enxugou as lágrimas e anda como quem confia, e não como uma hiena reclamando da vida. A gente tem que ter atitude de fé. Crê, o seu Deus é vivo? Sim, então muito obrigado, Senhor. Estou te entregando esse negocinho que eu preciso resolver e estou andando enquanto isso, vou fazendo as outras coisas. É assim. Mas é preciso avaliar a cada dia a nossa vida religiosa, a nossa vida de fé. E dar razões para quando as pessoas te perguntarem em quem você crê. Mas não numa religião que nos diminui, mas que nos amplia. E que fala, caminhar com Ele me faz me estar comprometido com o outro. Comigo mesmo e com o outro. Quer fazer alguma coisa para o irmão? Para Deus? Faça para o irmão. E antes de terminar, tem uma coisa que eu quero dizer, antes de fazer a oração de hoje. Ontem eu fiquei sabendo de uma mensagem que Nossa Senhora disse em Medjugorje, que está me fazendo pensar desde ontem, muito, muito. Porque eu estou tão longe de alcançar isso que ela disse. Então eu divido com vocês, que eu já falei com vocês, tudo que eu aprendo aqui eu passo para cá. Nossa Senhora disse que a gente precisa dar um dízimo a Deus. E é claro que não é dinheiro. Se Ele é o nosso Pai, o Todo-Poderoso, Ele precisa de dinheiro. Não, os irmãos precisam. O Senhor não precisa. Mas Nossa Senhora disse, vocês precisam dar oração a Deus. E eu estive pensando que ela pede 2 horas de oração por dia. Se o nosso dia tem 24 horas, realmente o dízimo são 2 horas. Isso é para a gente pensar quanto tempo nós estamos dando de oração. Tenho colocado isso muito diante de Deus, porque eu ainda não consigo fazer 2 horas de oração por dia.
Mas é preciso pensar nisso. E por que a gente dá tão pouco tempo de oração? É porque Deus ainda não é a maior razão da nossa vida. E também porque eu acho que a gente ainda não acredita que isso tudo é real. Que a vida espiritual ela é mais real do que eu estou vendo vocês me vendo. O céu é de verdade. Que nós vamos para o paraíso, eu não tenho dúvida. Que nós vamos, que nós somos criados por uma alegria que é eterna. E que quando fechar os olhos aqui, que Ele nos chame. Aquela frase, aquela musiquinha que Ele canta, que a gente reza isso. Que na hora da morte chamai-me e mandai-me ir para vós. É isso. E que eu possa ir com Ele. E que enquanto eu estiver aqui, eu caminho com a esperança e a certeza que eu estou construindo para lá. Mas enquanto isso ainda não é uma verdade, eu ainda fico presa nas coisas que me angustiam. É os meus bens, é todo o meu patrimônio. Não estou falando que isso não seja importante, eu estou falando que a gente dá tanta importância a isso, a gente trabalha tanto para isso e trabalhamos pouco no sentido espiritual para a nossa casa, para a nossa volta. Nós fazemos pouca relação com o nosso Pai. Nós rezamos pouco, então tanta razão de angústia, de medo, de tristeza. Relacionamos pouco com o nosso Pai, conversamos pouco com Ele. E eu creio que quando Nossa Senhora disse isso, ela é mãe. Ela fala isso para que a gente possa ter uma vida melhor, mais feliz. Conversando mais com o nosso Pai, menos preocupados com os bens, mas mais preocupados com o nosso bem maior, com o nosso amor a Ele, em sermos os filhos que Ele sonhou que fôssemos. E que a gente pudesse ter de verdade a compaixão como a nossa estrutura, não como momentos de solidariedade, mas como uma forma de ser. A mesma forma do Pai. Como é que nós vamos estar impregnados da forma do nosso Pai, se a gente conviver pouco com Ele? Que eu sei que isso é difícil, é muito difícil para mim ainda, muito difícil para todos nós, qual do tanto que a vida nos ocupa. Mas eu sempre confio muito que tudo que a gente pede para Nossa Senhora, ela dá um jeito. Então, estou trazendo isso para vocês pedirem a ela, dentro da realidade de vocês, que ela vá ajudando a cada um de nós, a conseguir a cada dia dar um dízimo maior de oração, de presença, de estar em comunhão com o nosso Pai, comunhão com a Trindade, com aquele que nos ama, que nos quer ver feliz, que quer enxugar as nossas lágrimas a cada dia e dizer, não chores, eu estou aqui. É essa sensação de Pai, que nos coloca no colo, que nos acalenta, que seja diante do que for, Ele está junto. Mas para a gente poder atingir tudo isso, eu tenho que estar ao lado. Eu tenho que estar ao lado de Deus. Eu tenho que praticar essa amizade, essa relação com Ele. Então, que hoje a gente possa pensar, quanto tempo eu tenho dado, quanto do meu dízimo eu tenho dado para Deus, a cada dia, porque a gente só tem um dia para viver. Por isso que ela pediu 2 horas. Porque ela sabe que a gente só tem um dia de cada vez. Então, hoje, quanto tempo eu dei para o Senhor? E amanhã, e a cada dia a gente pede a graça de manhã e fala, a senhora me dá a graça de hoje, se eu já rezava só 15 minutos, que eu possa rezar meia hora, que amanhã eu possa rezar 20 minutos, que amanhã 25, e amanhã 30, e ela vai ajudando. Sabe o que é doce e maravilhoso em Deus e Maria? Que Ele não nos invade. Ela jamais vai nos obrigar a rezar 2 horas, mas ela vai nos dar oportunidade, porque ela sabe que é melhor para nós. Ela nos conhece como mãe. E mãe sabe o que é bom para o filho. Então, se à medida que a gente pedir, ela vai nos dando. Peça graça, porque a gente não reza se não for pela graça de Deus. Tudo tem que pedir. Senhor, me dê a graça da oração, me dê a graça de estar perto do Senhor, me dê a graça de te sentir, me dê a graça. E vocês verão o quanto Deus vai usá-los, o quanto Ele quer curar tanta coisa em nós, o quanto Ele nos olha, a nossa miséria move a compaixão de Deus em nós. O quanto Ele quer a nossa vida muito melhor, que a nossa alegria, a nossa felicidade importa ao Senhor. Guardem isso. Se você sair daqui somente com isso, que o Senhor quer te ver como a pessoa mais feliz desse mundo, eu te afirmo, Ele quer. Ele realmente se preocupa pessoalmente com a sua felicidade. Isso é real. Então vamos pedir ao Senhor isso. E eu quero terminar com a oração do dia de hoje, que é belíssima, é uma frase somente. Quem assistiu missa hoje teve a oportunidade de meditar essa palavra, oração do dia, e que a gente possa pensar mesmo, que a minha forma de rezar, a minha fé em Jesus, a minha religião, tem que trazer em mim uma alegria, uma certeza, uma confiança inigualável.
Em nada nesse mundo eu posso tanto pôr a minha confiança quanto naquele que vive e que caminha conosco. Quando eu escutava vocês cantando, Jesus manda seu Espírito, eu falava, gente, ele deve estar deliciando isso aqui hoje, cheio de gente cantando. Imagina a alegria dele de estar aqui no meio de nós, porque ele está. Eu brinco, o peso dos pecados não permite vê-lo, mas está. Então preste atenção nisso aqui que hoje nós rezamos, a igreja inteira rezou isso. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Pensar o que é certo e realizar com a sua ajuda. Que Deus nos conceda essa graça. Que a cada dia Ele nos faça pensar o que é certo e fazer com a ajuda dEle. Que Ele abra os nossos olhos para ver, o nosso ouvido para ouvir e nos dê um coração sensível como Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema O Momento é Agora. Acompanhe. Mateus capítulo 24, versículo 44, nos diz assim: Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Eu estive pensando, na hora que eu chego aqui, que eu fico olhando vocês, e que eu fico ali, ajoelhada, rezando, falava com Jesus ali. Como eu olho para vocês e como eu me sinto absolutamente responsável. Mas eu me sinto tão responsável que vocês não têm ideia. Porque se a gente precisa escutar a palavra, como vocês escutaram essa frase agora, esse versículo, e isso tem que ter uma aplicação na vida. Se isso não trouxer uma mudança na sua vida, a partir de agora, não adiantou ouvir. Então a palavra de Deus, se ela não traz um movimento em mim, se ela não traz uma mudança em mim, resolveu? Nada. E quando a gente lê a palavra, estou lendo a palavra, e a palavra nós sabemos que é Jesus vivo. Então isso é um encontro com Ele. Então eu falo com Ele, como a gente precisa, eu preciso conseguir, né, pelo Espírito Santo, não por mim, ajudar com que isso traga na vida de vocês uma vida, para que isso tenha um sentido para vocês. Se não, entra de cá e sai de cá, porque nós estamos iniciando o tempo do advento. Você fala assim, mais um advento? Mais um tempo, mais um Natal, mais uma correria. Igual foi sexta-feira, quantos clientes atrasados no consultório, porque ninguém passava perto do BH Shopping, todo mundo nervoso, porque era o famoso, né, tinha um descontão aí, sei lá como é que era o negócio. Eu sei que a turma encheu e nada chegava, e o pessoal nervoso, porque não conseguia passar. Eu falei, que necessidade é essa imediata? Não é? Mas é preciso que a gente possa escutar isso e ver como é que isso traz. É um advento que nós estamos iniciando. E todo ano, começo do advento, nós recebemos um convite da igreja. E esse é o tempo que se chama o tempo da espera. A questão maior é que, na grande maioria de nós não sabemos o que esperamos, nem se temos que esperar por alguém. Então, se eu não tenho que esperar por ninguém, ou se eu não tenho consciência disso, eu começo a imaginar que eu tenho que esperar por algo acontecer. E aí a gente fica naquela fila interminável de esperas que o ser humano tem. Espera ter um filho, espera casar, espera encontrar o príncipe, espera encontrar uma princesa, espera o resultado do exame, espera a notícia do médico, espera que chova, que faça sol, que o tempo mude, que amanhã vai ser melhor, que a crise caia, Temer suba, que soba outro, desce outro. Está sempre esperando. E a gente está esperando por algo, e não por alguém. E aí a gente tem esperas maravilhosas, que nós vamos deixar surpresas, e tem esperas que a gente faz todo o investimento e ela é frustrada, horrorosa. Você fala, que coisa horrível. Não valeu o investimento do que eu fiz.
Mas a espera cristã não é essa. A espera cristã é uma espera cheia de esperança. A nossa vida não pode ser como aquele filme, eu não sei se vocês assistiram, eu não assisti como filme, eu assisti como uma peça de teatro que se chamava Esperando Godot. Alguém ouviu falar nisso? Esperando Godot. Tinham 2 personagens, foi uma peça de teatro que eu assisti, e os 2 personagens conversavam o tempo inteiro, eles estavam esperando Godot. Mas eles não sabiam quem era, nem quando chegaria, nem por que eles estavam lá esperando. Não sabiam nada, mas estavam esperando, nem sabiam se Godot chegava. Então, a nossa vida não é uma vida vazia de uma espera que eu não sei quem vai chegar. Não. A nossa vida é diferente, a nossa espera. O nosso convite é diferente. Porque advento não é esperar por alguém que está longe, uma ausência. Não. O convite é, fique desperto, acorde, para se fazer presença diante daquela presença que nunca se fez ausência. Esteja presente diante daquele que é uma presença na sua vida. O Senhor sempre está. Então, o advento é, ao mesmo tempo, memória, porque eu celebro aquele Deus que veio. Mas, ao mesmo tempo, é presença de um Deus que vem toda hora na nossa vida. A grande questão é que, na grande maioria das vezes, nós estamos cegos e surdos. E aí a gente não percebe como é que Deus vem o dia inteiro na simplicidade da nossa vida. Como é que Ele se manifesta o dia inteiro no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida simples. O Senhor se faz presente. Então, na verdade, o que eu percebo do advento é que quando Jesus fala aqui, ficai preparados, é um momento da gente pegar a nossa vida espiritual para avaliar como é que eu tenho caminhado até agora. Vamos começar um novo tempo litúrgico. Como é que está essa minha relação com um Deus vivo? Como é que eu tenho me comportado diante de tudo isso? Será que eu estou aberto, estou atento, estou vigiando? Porque a vida que não tem, se você não espera nada da vida, se você não tem por quem esperar, se você não tem um propósito, a vida não tem gosto, ela não tem objetivo, ela não tem sentido. E aí o mundo te pega e te oferece milhões de opções para preencher um vazio que você carrega dentro dele, para preencher as suas esperas, as suas ausências, e não preenche. E não vai preencher. Mas ela vai te enrolar, a mídia te cativa, é um tanto de coisa, todo mundo foi comprar um tanto de coisa, eu nem sabia que estava precisando, mas o povo comprou. Estava na última necessidade, nem sabia que estava precisando do negócio. Mas a partir daquele momento virou uma necessidade absoluta. Te fez ser necessário, absoluto. Porque vai te enrolando, porque você, na verdade, perdeu a noção de quem é que você espera na sua vida, de qual é o propósito de sua vida, de para quem é que a sua vida está norteada. E se a gente não tem esse propósito, nós já nos desnorteamos, já perdemos. E aí nós vamos endurecendo o nosso coração e vamos caindo na confusão do mundo e fazendo igual no tempo de Noé. Come, bebe, casa, faz tudo, mas não presta atenção no Senhor, que está aí, que está do nosso lado. E a gente passa o dia inteiro e não viu Ele. O dia inteiro e não prestou atenção. E a gente fica voltado o dia inteiro para o meu projeto, para os meus desejos, eu dou as costas para o pai e para os meus irmãos, coração fecha, falo, não tem nada com o seu problema. E não entendo que eu tenho que sair disso e abrir para o outro. Advento é para poder abrir uma brecha naquilo que você acha que já sabe, naquilo que você acha que está bom. É na hora que o advento quer abrir uma brecha para que você seja alcançado por uma alegria de Deus que não tem tamanho. Compreendem? Deus quer que a gente pare, avalie a nossa vida e fala, a minha vida tem gosto? Você tem prazer em viver? Você tem prazer em viver a aventura de cada dia? Mesmo que seja aquela vidinha de todo dia igualzinho. Você tem prazer e paixão nisso? Ou aquela água de chuchu? Você, como é que você está vivendo com Deus? Será que o seu propósito é caminhar a cada dia para estar com Ele e viver uma vida carregada da vontade de Deus? Ou você é um lamuriento que só reclama o dia inteiro, da hora que levanta, da hora que deita? Ou nada está bom para você e nada te basta?
Como é que você está caminhando? O que você vê na vida? Como é que você está abrindo seus olhos, avaliando? Deus nos convida, senta aqui, faça uma releitura da vida. Faça uma releitura dos acontecimentos a partir do amor que eu quero que atravesse a sua vida. Compreendem? Deus quer nos colocar diante dEle para falar, se eu chegar hoje, agora, na sua vida, você está pronto? Agora, eu fiquei pensando, porque eu sempre sou a última a ter notícia das coisas, porque eu nunca tenho tempo para saber as coisas, e fiquei sabendo do acidente, não é? Lamentável, com o avião. E eu fiquei rezando por eles e pensando, Jesus, quantos estavam prontos hoje para te encontrar? Que susto foi. De repente, abri os olhos e falei, mas aonde eu ia jogar um futebol? E agora, diante do Senhor. O que apresentou? Então, eu fico pensando sempre, quando eu levanto de manhã, a gente nunca sabe se volta para a mesma cama à noite. A gente nunca sabe. E você está preparado, se no meio do dia ou na manhã cedo, ele te chamar e falar, acabou, vem? Está pronto. Se não está, meu irmão, é a hora da gente começar a pensar na vida e falar, como é que nós vamos mudar isso? Como é que eu posso fazer algo diferente na minha vida? Será que a minha vida corresponde ao propósito de Deus para mim? Como é? O que eu estou esperando? Porque se eu sei que o objeto da minha espera, se o desejo da minha vida, que eu espero e tenho certeza que vou ver Jesus face a face, claro que ele vai ter que me sustentar, porque senão desmaia, mas poder olhar nos olhos dele, se eu tenho certeza que é isso que eu busco na minha vida, eu tenho que ter uma vida que me conduza a isso. Então, nós não podemos ter um pé no mundo e na sobra carregar Deus. Porque, na grande maioria das vezes, a gente leva Deus como o gênio da lâmpada. No aperto, esfrega a lâmpada e fala, faz isso para mim. Não é isso. É ter uma vida diferente, baseada nos princípios e nas coisas que Ele deseja para nós. Ter uma vida rica, uma vida de comunhão com o Pai e com os irmãos. Precisamos repensar. Precisamos repensar. Como é que temos levado? Senão nós vamos ficar igual esperando Godot, com aquela vida vazia, esperando que é nada. Nada da vida. Às vezes a vida limita em casar, ter filho, acabou. Só isso. Esses dias eu sacudi os residentes, semana passada, lá no CTI. Falei, a vida de vocês está resumindo nisso? Trabalhar, ficar aqui nessa residência, vocês trabalham 13 horas quase no dia, essa loucura, correr, casar, ter menino, e só? Programar as viagens para a Europa, e só? É muito nada, né, não? Não é possível que não tenha um gosto a mais de alguma coisa? Vocês não têm uma paixão? Será que tudo é aquela normose? Não pode, eu vou ter que sacudir vocês. Então, porque se Jesus não é a sua sedução, se Ele não é aquele que te seduz, que te encanta, você fica apaixonada por Ele, a vida fica nessa coisa mais ou menos mesmo. Essa coisinha bem mais ou menos, bem sonsa. Eu falo, mas a vidinha de vocês resume muito pouco e fica muito ruim. É muito pouco. Mas se eu sei que Ele é o Senhor e que eu espero nele, que Ele é a razão de todas as coisas, mesmo que a vida esteja do avesso, eu sei que Ele só tem o melhor. E eu digo para vocês que isso não é fácil de viver, não. Porque a nossa vida cristã, ela é uma espera de muita esperança, uma espera recheada. Mas a nossa vida cristã, ela precisa de muito advento. Ela precisa de muita espera, a nossa conversão ela é muito lenta, porque somos muito lentos com as coisas de Deus, muito lentos. Nós não nos empenhamos. Né? A turma quer trabalhar o corpo para o verão, malha de manhã, de tarde e de noite. Convida o povo para rezar 3 vezes ao dia. Mas acho que você ficou louca. Não é assim? Então não há um empenho para a vida espiritual. Não há um empenho. E aí é na hora que a vida te pega, é que você vê aonde que está a sua fé. Hoje eu vivi o céu e o inferno em fração de segundo. Porque a gente estava sofrendo lá no CTI com um bebê, 20 dias de vida, tumor no coração. Acho que vocês nunca nem ouviram falar que existe tumor no coração. 2,7 kg, um tumor no coração. Bem, veio do interior para a gente poder tratar. Tivemos que fazer alguns exames antes para ver se o tumor não era já metástase de algum outro lugar. Não era. O exame, a ressonância magnética do coração só tem um lugar aqui em Belo Horizonte que faz. Quase R$2.000 o exame. Por isso a Santa Casa vive quebrada, porque o SUS não paga. Quem paga? Santa Casa. Tem que pagar. Vai fazer o quê? O povo não pode pagar. O SUS não paga. Quem paga? Santa Casa. Fez o exame para que o cirurgião pudesse estudar tudo.
discutimos, rediscutimos, conversamos com a família, casal jovem, a mãe tinha perdido 2 outros meninos. E aí? Temos que abrir, não tem jeito, tem que operar. Tem risco? Tem, mas temos que tentar, vamos tentar. Aí, ontem, conversei longamente com essa família, e a mãe chorava muito. Eu falei, esse momento é o momento que a gente tem que crer. Deus não... A gente passa junto com Ele. Passa junto nas alegrias, passa junto na tristeza, mas passa junto, com a certeza que caminhamos com Ele, sabemos a quem pertencemos. Falei com ela, esse menino, antes de ser de vocês, ele tem uma pertença. Ele é de Deus. Então, vamos fazer o que precisa ser feito. Não tem jeito. Vai deixar ele aqui a vida inteira? Não, ele tem que operar esse coração. E aí falei com eles, amanhã vocês cheguem cedo, fala na portaria que eu mandei chamar vocês, vocês vão subir para descer com o bebê, conversar, fica aqui com o neném, e desçam, e o cirurgião já tinha estado lá, já tinha conversado com eles, mas fazemos a entrega, vamos na confiança. E aí, fomos cedo, hoje descemos cedo com essa criança, não fui eu que desci, os pais desceram, os residentes desceram, com a criança para o bloco. Uma das nossas residentes que acompanhou a cirurgia subiu igual uma louca. Filó, você não acredita, o tumor conseguiu ser inteiro retirado. Não estava conectado em nada. Foi uma festa no CTI. O povo chorava de alegria, uma emoção. Encontrei o pai, falei, tudo certo. Aí o cirurgião me ligou. Ô, Filó, você está muito animado? Não estou, não. Eu falei, não fala isso comigo, não. Ô, Filó, o ventrículo direito dele praticamente não existe. Não sei se dará conta. Eu falei, eu sei quando abre a boca é duro, assim... Eu não sei, Filó, já subiu com um tanto de coisa, adrenalina, etc, etc, etc. Aí, de tarde, eles me ligaram lá no consultório, avisando que ele havia falecido. E aí o pai me ligou. Aí o pai me ligou e falou comigo, doutora Filó, eu estou ligando para agradecer, a senhora já está sabendo que ele faleceu. E aí a gente conversou muito, ele disse, mas, doutora Filó, porque enquanto o menino estava sendo operado, eles ficaram de joelho lá na capela. Eu falei, esteja na frente do único que transforma todas as coisas. E ele me disse, doutora Filó, mas a gente tem fé porque o Senhor sabe de todas as coisas. Então, quando a gente sabe em quem a gente espera, quando a gente sabe aonde está a nossa esperança, aonde a gente apoia, a gente sabe que mesmo na maior dor, a gente sabe, fala, amém, o Senhor fez o que o Senhor tinha certeza que seria o melhor. E isso é uma caminhada que não é de um dia. Não é de um dia. Isso é uma caminhada de todos os dias. Então, é preciso que a gente consiga, para poder celebrar um Natal diferente, para poder celebrar e ter uma vida verdadeira diante de Jesus, uma vida inteira diante dEle, nós temos que estar prontos para o que vier. Mas sabendo que eu estou apoiado e quem me sustenta é Ele. Agora, será impossível viver isso que eu estou falando com vocês, se o Pai, nosso Pai, não nos sustentar. Então, para que a gente seja sustentado, e é uma emoção, falo isso com Jesus, todo dia que eu comungo, eu falo com Ele, é uma emoção saber que o Deus que me cria, Ele me sustenta e me alimenta, com o próprio corpo. O Senhor mesmo me dá o Senhor como comida e fala, fica de pé. Porque se Deus não nos sustentar, como é que nós vamos ficar de pé diante do Filho do Homem, igual está escrito? Como é que nós vamos estar em pezinho diante dEle? Não vai ter perna. Se o Pai não nos sustentar, então por isso que nós temos que ser muito honestos conosco mesmo, diante do Senhor, como se a gente escondesse alguma coisa dEle. De como é que está a nossa caminhada, como é que muito mais vezes, o mundo é muito mais sedutor, muito mais encantador do que andar com Jesus. Porque nós vimos a cruz, e a gente sabe que andar com Jesus não é vida de glória, é vida de chão batido, é vida de serviço e de doação para o irmão, só. É vida de entrega, não tem outra história. Não pensa que vocês vão ter mídia, sucesso, bacana, porque não existe isso com Deus. Com Jesus, a gente continua fazendo aqueles gestos que ninguém vê. Aquelas coisas pequenininhas. Fala, mas isso tem valor? Tem, para quem recebe, porque aquilo sustenta o outro, dá esperança para que ele continue. Porque se nós encontrarmos, e eu fico observando o quanto a gente encontra no dia, pessoas abatidas. Pessoas com o rosto sombrio, que pensam assim, minha vida já está determinada, é ruim assim mesmo, não tem saída para mim, nada vai mudar, ó vida, ó céus. Não conheceu Jesus, que tudo vai mudar na fração de segundo. Ainda não entendeu como é que é um Deus que transforma qualquer coisa. Então, nós não podemos, nós que já conhecemos Jesus, encontrar com alguém e deixar que aquela pessoa perca a esperança. Porque se ela perder a esperança, ela morre. Não podemos deixar. Nós que já conhecemos Ele e sabemos que a vida muda. Mesmo diante desse casal que sofreu e sofremos juntos, rimos juntos, emocionamos juntos e choramos juntos.
Nós sabemos que Deus ainda não teve a última palavra, nem já foi batizado, eu sei que está lá no céu. Fico imaginando, falei, ai, neném, que inveja do que você já está vendo. Mas nós ainda não acabamos, eu fico com inveja mesmo, do bem, assim, invejinha do bem. Do que ele já está vendo e que a gente ainda não cumpriu para estar lá. Mas eu tenho certeza que Deus restaura esse casal. E Ele é Deus, Ele pode. Ele pode fazer o que a gente não tem noção do que Ele pode. Porque Ele é Deus. Então, Deus está sempre nos convocando, Ele sempre chega na nossa vida de uma forma surpreendente. Sempre Jesus chega de uma forma que nos provoca. Jesus está sempre nos colocando assim, Ele nos provoca, Ele puxa e fala, pronta? Você fala, eu acho que estou, né? Mais ou menos. Que eu ainda não fiz o trem direitinho, como o senhor mandou. Então, é preciso que a gente esteja todos os dias em atenção. Por isso que o Evangelho fala, fica atento, vigia, porque vocês não sabem de nada. De repente eu chego, de repente você chega para mim, ou eu chego para você. Fica atento, descubra a minha presença, não feche os olhos para mim que estou andando do seu lado. Não feche os olhos para essa voz que está dentro do seu coração, que sou eu falando com você. Não perca a esperança, não deixe a tristeza te consumir, porque eu sou o teu Deus. Eu posso, eu mudo, eu faço todas as coisas serem novas, na hora que Ele quiser. O que nos falta? Confiança. É ter certeza absoluta desse Deus que você pode se lançar nele. E falar, é nele que eu espero, é nele que eu deposito a minha vida, a minha espera ela não é vazia, ela tem um sentido e muda toda a minha vida. Compreendem? Nós temos que dar esse gosto à nossa vida. Jesus todos os dias vem. E esse advento, então, observem como é que Jesus sempre nos busca e nos atrai para a felicidade. Ele te atrai para a felicidade. Do que Deus quer para nós é que a gente seja feliz. Se o que você está vivendo na sua vida não te conduz para a felicidade, avalie que tem alguma coisa errada. Porque o nosso Deus, Ele só quer o melhor. Ele só quer o melhor. Vocês podem aguardar isso que eu estou dizendo para vocês. Eu confirmo isso para vocês. Deus só quer o melhor. Muitas coisas que nós estamos vivendo é fruto da confusão que nós mesmos fizemos. Sem ter perguntado para ele se ele estava de acordo ou não. Que a gente faz primeiro, depois fala com ele, faz dar certo? Não tem jeito. Você perguntou antes? Não. Senhor, eu resolvi fazer tal coisa, então agora, por favor, dá certo, abençoa. Minha filha, não era isso que eu queria, não vai dar certo. Mas a gente não pede. É preciso conversar. É preciso entender que Deus tem sempre uma forma e Ele quer nos buscar para uma transformação de vida. Deus quer nos levar para coisas muito melhores que a gente pode imaginar. Ele sempre tem o melhor. E às vezes a gente insiste numa situação e às vezes não é aquilo que Ele está querendo te mostrar. Ele está querendo, olha, pare e avalie a sua vida. Deus tem sempre oportunidades que a gente não pensa, porque Ele é Deus. Então, Ele sempre tem novas possibilidades de vida, coisas que vão nos atrair muito mais. Deus tem. Se a sua vida não está deixando você feliz, a forma como ela está sendo conduzida, para tudo. Para tudo e assenta com Ele. O nosso maior problema é que nós estamos vivendo uma geração imediatista. Qual que é o tempo que nós temos, a paciência que temos para a espera? 0. Pois hoje em dia nós estamos acostumados com o celular na mão, um iPhone ou qualquer coisa, que você passa o dedo, está lá a resposta. Aí a gente fala com Deus e Ele fica demorando toda a vida, a gente fica numa aflição, cutuca Ele, fala, cadê minha resposta? Porque a gente confia pouquinho nele, muito pouquinho. Porque nós temos que ter uma conduta assim, se você deseja alguma coisa, coloca lá no coração dele, fala, Jesus, deixa eu te contar um segredo, como se ele não soubesse. Eu queria tal coisa, o senhor está de acordo? Mas enquanto o senhor vai decidir isso, resolver, isso está entregue no seu coração. Enquanto isso, o senhor me manda fazer o que o senhor precisa. E vai fazendo o que ele precisa, para ele. Quando vocês assustarem, chegará. E de uma forma, eu digo para vocês, ele é tão encantador, apaixonante, eu já nem tenho expressão mais para Jesus, porque ele é algo que a gente não explica. Porque só ele sabe os detalhes daquilo que você precisava. E ele manda sempre além. Porque ele é Deus. E ele é sempre o Deus da abundância. Então, experimentem viver uma vida com Ele, mas uma vida de alegria. Porque o cristão, se a nossa marca não for alegria, tem uma coisa errada. Aquele povo triste, cabisbaixo, não pode ser de Deus, né? Por que você está nesse desânimo, minha filha? Tomou o quê hoje, envenenado? Está ruim? Assim, ranzinza, mal-humorado, rancoroso. O que é isso, gente? Não conversou com o chefe hoje? Não conversou com Jesus? De jeito nenhum. Porque se tivesse conversado com Ele, a vida estaria melhor. Eu tenho certeza disso. Porque a gente precisa entender como é que Ele nos precede.
Como é que Ele toma conta de todas as coisas? Como é que Ele vai à nossa frente? Como é que se você falar alguma coisa com Ele hoje, você chegar na sua casa, Ele já fez para você? Experimentem isso. Vocês vão ver como é que Ele é. Ele é algo encantador, porque Ele só quer o nosso bem. Ele só quer o melhor, Ele só quer a vida melhor para nós. Então, quando a igreja nos sacode para falar, para, povo de Deus, para, e veja a sua vida de cristão. Se ela corresponde ao seu nome de cristão, que caminha nesse mundo como, está nesse mundo, estamos inseridos aqui, temos que fazer as coisas daqui, mas somos cidadãos do céu, não pertencemos aqui, vivemos aqui, mas não somos daqui, somos de lá. Mas enquanto estamos aqui, temos que fazer o melhor. Como é que você está caminhando? Nós já estamos chegando em dezembro, está começando um outro tempo. Está atenta para o Senhor? Está atenta para os sinais que Ele está te dando? Então, a postura nossa, com o advento, ela tem que ter dois ângulos, tem que ter dois olhares. Uma postura vigilante, porque eu tenho que ter um olhar no horizonte para o que vem, mas eu tenho que estar atento para a delicadeza de cada momento. Então, eu não posso ficar só com o olhar lá, esperando o extraordinário, que vai acontecer algo extraordinário, e perder Jesus o dia inteiro fazendo aqui. E nem posso ficar só aqui, sem estar com o olhar para lá. Então, nós precisamos desse equilíbrio, do máximo e do mínimo, conter essas duas coisas, ser divino. É preciso que a gente compreenda isso, que a gente tem que estar atento, porque eu sei qual que é a minha proposta, qual é o propósito de Deus na minha vida, mas tem que estar atento para que em cada minuto eu veja o Senhor falar, agir. Em cada situação, falo, o que o Senhor está querendo falar aqui? Como é que o Senhor está querendo que eu me comporte aqui? Estar em sintonia fina. Então, advento é isso, é estar em sintonia fina com Deus, é estar ligado nele, é estar atento. Porque quando você ama, é interessante. Quando você ama, você conhece o cheiro. Você conhece o barulho do carro. Você conhece a sombra. A forma como a pessoa pega na chave, você fala, é ele. Estou falando mentira? Não. Quando você ama. Quando você não está nem sabendo quem é, pode chegar, fazer barulho, você nem viu. Mas quando é o amor que te chama, você reconhece. Você reconhece antes dele chegar. Isso é coisa linda, é criança esperando a mãe chegar. Quando ela, depois de 7 meses dela. 8, 9, que a mãe é a razão única da vida dela. Se a mãe trabalha fora e ela sabe o horário que a mãe vai chegar todo dia, ela já puxa quem está cuidando dela para a beirada da porta. E fica olhando a fechadura mexer. Ela não sai daquele lugar, porque a mãe vai abrir a porta. Isso é amor. E isso é que a gente tem que fazer com Jesus. A gente tem que estar ligada a falar, deixa eu ver se ele deu algum sinal. Sentir o cheiro dele, saber que ele passou por ali. Estar atento ao Senhor. Que venha a todo momento. Para quê? Para nos fazer felizes. Para nos dar o melhor, para abrir os nossos olhos para enxergar aquilo que a gente não está vendo. Ele fala, você não está enxergando, não, deixa eu te mostrar. É porque você está ficando com os olhos fechados, você está ficando com o coração duro, insensível, você está sendo enrolado pelo mundo, o mundo está te enrolando. Deixa eu te dar outras coisas, muito mais leves, muito mais suaves, porque eu sou teu Deus. Ao dia que entendermos isso, como eu gostaria que vocês entendessem isso, que a gente não sabe o momento que o Senhor virá. E eu digo, Ele vem a todo momento. Ele vem a todo momento nos encontrar. Que Ele nos conceda a graça de ter uma preparação diferente nesse advento. Que a gente esteja muito atenta, muito afinado, muito ligado no Senhor. Igual música, né? Com o seu ouvido afinado para perceber aquela vozinha do Senhor te conduzindo. Quando Ele vai falar no seu ouvido aqui, esse é o caminho. Não se desvia, não desviais nem para a direita nem para a esquerda. Anda reto. Vocês vão ouvir o Senhor te conduzindo e falando, faça isso. Esse é o caminho. Quantas coisas o Senhor vai te induzir, vai te levar, vai te mostrar. Quantas coisas Ele vai te sugerir, porque Ele é muito delicado, Ele sugere. Não impõe. A delicadeza dele é demais. Foi muito bem criado, teve uma mãe que criou. Então, Ele foi bem criado, ele não nos invade. Mas que a gente pudesse ter a graça, né? Porque tudo é graça. Ter a graça nesse advento, de estar atento. De estar a cada dia pronto. Levanta de manhã e fala, estou pronta. Se o Senhor quiser me levar hoje, estou pronta. Estar pronto para o Senhor. E aí eu queria voltar a insistir num assunto. Que nem é Eucaristia hoje, né? É confissão. Eu vou tornar a insistir sobre esse assunto. É preciso que, para a gente estar mais afinado, mais atento a tudo que o Senhor nos fala, é preciso que a gente esteja curado de tanto pecado. Então, é preciso que a gente confesse mais. Não podemos, como cristãos, confessar uma vez por ano. Nem uma vez, nem 3 vezes por ano. É muito pouco.
Se a gente precisa do caminho da santidade, que é o caminho de ser filho do Altíssimo, nós precisamos confessar pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês. Você vai falar, Filó, isso é impossível. Tudo é impossível se Deus não conceder a graça. Porque nada para nós é mérito. A gente não faz essas coisas porque a gente é bacana. A gente faz as coisas porque Deus permite. Porque Deus nos concede a graça. Quando é que Ele concede a graça? Quando vocês pedirem. Simples. Ele não vai dar uma coisa que vocês não pediram. Mas peçam. Fala, Jesus, e nem eu estou entendendo direito que esse negócio que a Filó fica falando de confissão, não. Mas conceda, que Deus possa nos conceder a graça da confissão. Que a gente possa passar pelo tribunal da misericórdia uma vez por mês. Estar diante da misericórdia dele, para que a gente possa crescer espiritualmente, para que a gente possa caminhar, porque tudo que a gente deseja na vida é poder contemplar a Deus. É Deus, eu me dou e Ele se dá a mim. Ter mais intimidade. Mas como é que eu vou ter intimidade com Deus se eu não estou preparada para estar perto dEle? Então vamos pedir ao Senhor que nos conceda, né, período do advento, vamos nos preparar, para que a gente seja pronto para estar diante de Deus, em pé diante dEle. A graça de estar atento ao Deus que nos fala, ao Deus que pode suscitar tanta coisa na nossa vida, e pedir a graça da confissão. Que Ele nos conceda. São muitos presentes para Deus nos conceder. E que a gente, se Ele conceder, não adie. Não fala, quem sabe depois? Quem sabe ano que vem? O único dia que nós temos para ser feliz é agora. O único dia que a gente tem para estar diante do Senhor é agora, é esse momento. Para Deus não existe ontem nem amanhã. O momento que Deus quer te ver é agora. O momento que Ele quer que você está sintonizado com você, apenas para poder revelar na sua vida qual é a largura e a profundidade do amor dEle, é agora. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda essa graça, que a gente possa começar a tomar consciência de que tanto amor recebemos desse Deus a cada dia. Que Deus é esse, de amor e misericórdia, que cuida, que você nem levantou, já preparou o seu dia. Esteja atento para esse Deus de amor, para vocês poderem perceber quanta coisa Ele quer te revelar. Eu digo que é só coisa bacana, porque Deus só tem o melhor, mesmo que no início não pareça ser. A nossa confiança nele tem que ser como uma criança, incondicional. Confiar nele, se lançando nele, falando, eu sei que o Senhor fez o melhor para mim. Que Deus nos conceda nessa noite, que a gente possa voltar para casa repensando nisso. Se hoje eu for chamada, estarei pronta. Doutora Filó hoje nos fala que o momento é agora. Ela fala que o Filho do Homem virá. Quando você menos esperar, Ele virá. E ela te faz uma pergunta. Se Ele viesse agora, você estaria pronto? Precisa estarmos vigilantes em oração, para que a hora que Ele chegar, que a gente esteja pronto para poder dizer, Senhor, eis-me aqui, conduz-me, leve. Esperar o Senhor é esperar na graça dEle. E saber que qualquer hora Ele vem nos buscar e vamos contemplar face a face. Que lindo que vai ser esse dia. Nossa oração hoje é dizer, Senhor, estamos com alegria te aguardando, mas queremos estar prontos para a sua vinda. Vamos rezar? Senhor, a gente espera, esperando, com alegria, a sua volta. Sabemos que quanto menos eu perceber, o Senhor já vai estar à porta. E que alegria vai ser esse abraço eterno de amor, de encontro com o Senhor. Por isso, Senhor, me ensina, me prepara para esse dia, para que eu esteja pronta como a noiva ataviada, bem vestida, arrumada, aguardando o meu amor chegar. Ensina-me, Senhor, a viver os dias de espera em oração dedicados a Ti. Fica conosco, Jesus. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034, ramal 31. E você também encontra nas lojas paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja.
Fiquem com Deus e até a próxima. Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra doutora Filomena Camilo, com o tema A Porta é Jesus. Acompanhe. Vamos conversar um pouco sobre o Evangelho de domingo, onde Jesus fala que Ele é o bom pastor e é onde que Ele fala que Ele é uma porta. Eu estive pensando muito nesse Evangelho, rezando, e a gente fica pensando quanto que Jesus, fico imaginando quando Ele chegou, olhou para todo mundo e nos olha, a proposta que Deus tem para nós, de vida, é tão infinitamente maior do que a gente imagina que é vida. E Ele fala, eu vim trazer a vida e a vida em abundância. Então, a vida, apesar desse quarto domingo da Páscoa não falar das aparições de Jesus, ela fala sobre o tema que é a vida, que é um tempo pascal. Né? A vida é o grande tema da Páscoa. É uma vida nova. Então, Jesus vem falar para nós, eu sou a porta. E se a gente prestar atenção, Ele fala que Ele é a porta das ovelhas. Não é do redil. É das ovelhas. É a nossa porta. É a porta da liberdade que Ele veio trazer. É um outro conceito que talvez a gente ainda não tenha pensado. Porque às vezes, né, a gente não tem a dimensão, porque ou estamos distraídos demais, voltados só para nós mesmos, ou numa comodidade que a gente está vivendo, ou porque a gente não presta atenção no quanto nós estamos fechados em nós mesmos, vivendo só para o nosso umbigo. A gente não presta atenção. E aí a gente não tem a dimensão que estar fechado causa uma asfixia existencial. E se eu não me abrir, eu vou morrer. Então, Jesus sabe que nós ficamos muito fechados. E aí às vezes a gente está vivendo situações que a gente não percebe. Às vezes nós estamos vivendo relacionamentos ou situações na nossa vida de extrema dependência. E às vezes nós estamos envolvidos em situações de vícios e que a gente não consegue se libertar. Então, Deus deve olhar para a nossa vida tão fechadinha no nosso ateliê, ou vivendo relacionamentos e situações que nos destroem, relacionamentos que nos colocam para muito menos da dignidade que somos, e fala, mas não é nada disso que eu te criei. Eu te criei para um projeto que você não tem a dimensão, porque eu vim trazer a vida e a vida em abundância, e você está preso em situações que não te permitem viver a sua identidade de filho. Fico imaginando quando Ele olhou para tudo isso e olha para tudo isso em nós, olha a nossa vida e fala, por que você está submetendo a isso? E a gente não percebe. A gente que está dentro da situação não percebe. E aí quando você está e começa a tomar consciência que você gostaria de se libertar de algumas coisas, a gente precisa de uma saída. E a saída é Ele. A porta é Ele. Ele é a porta. Não é uma porta como uma porta de madeira que abre e fecha, não é isso. É muito mais do que isso, porque a vida, para ela ser manifestada, ela vai exigir de nós que a gente se mova, precisa de espaço, é preciso se abrir para. Às vezes a gente não tem a dimensão do que pode significar isso, mas eu queria exemplificar com uma história. Há uns anos atrás eu conheci uma senhora, ficou casada há muitos anos com um marido alcoólatra, e ela sofreu demais, demais. No dia que o marido morreu, na época que o velório ainda era feito em casa, quando ela estava saindo, ela foi a última a sair. Ela chamou o empregado e falou, enquanto eu estiver lá para fazer o enterro, eu quero que você pegue a minha cama com o colchão, leve para o quintal e ponha fogo na cama. Abra a casa, deixe o ar entrar e ponha flores na casa. Presta atenção. Abra a casa, abra. É uma outra vida. Deixe um ar entrar e renovar a casa. E muitas vezes nós vamos fazer isso na nossa vida. Abra. Deixe ele entrar. Porque o ar que vai entrar, que vai nos soprar, é o próprio sopro do Espírito. É que vai mexer conosco e falar, essa vida sua está muito mais ou menos.
Essa mulher mandou abrir a casa, mandou queimar a cama dela, mandou colocar flores e falar, é vida nova. Sou livre. E ela falava comigo, eu vou colocar na parede da minha casa a certidão de óbito para lembrar que sou livre. Presta atenção, o que viveu. Presta atenção o que viveu. Para que eu nunca mais pense, doutor, que eu posso casar um dia. Certidão na parede, escrito, sou livre. Tamanho, olha como é que o relacionamento estava destruindo essa pessoa. Consumindo. E às vezes em outras situações da nossa vida, nós estamos vivendo coisas que estão nos diminuindo. Jesus fala, eu sou a porta. Como é que eu faço, gente, para poder passar por essa porta? Chegue para Ele. Chegue nele. Se aproxime do Senhor. Conheça o Senhor. Tenha intimidade com o Senhor. E você verá a vida que Ele vai abrir para você. E Ele faz isso porque Ele tem algum interesse? Não, nenhum. Ele faz isso porque Ele é o pastor e o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É isso que Ele faz. Porque Deus quer que a gente tenha uma vida em plenitude. Porque Ele quer que a gente descubra quem somos e que a gente viva o que tiver que viver em plenitude. E mesmo que a vida esteja difícil, né, a gente enfeita a vida. É possível fazer a vida ficar diferente. É preciso enfrentar a vida no que vier, mas se com Ele a gente tem que enfeitar a vida, a gente enfeita. Porque há outras possibilidades. Deus traz para nós outras possibilidades. Prestem atenção. Cada um de nós aqui é um mundo dentro do mundo. Cada um. E eu chego no mundo e o mundo vem até mim. Por onde? Pelas 5 portas que nós temos, que são os sentidos. Ao mesmo tempo que eu vou ao mundo, o mundo vem em mim. A questão é que quando a gente começa a conviver com Jesus, a gente começa a prestar atenção. Como é que eu vou ao mundo e como é que o mundo vem a mim? De que forma que eu transito por essas portas? Porque às vezes eu posso transitar de uma forma absolutamente egocêntrica, que eu olho só para mim, e depredadora. Mas eu posso transitar por essas portas de uma forma onde eu tenha tanta gratidão na vida e seja tão aberta e tão solidária e fraterna com o que está perto de mim. Então é preciso que a gente se abra. Essa é a proposta de Deus, né? Ele quer que nos abrir para uma vida de amor com Ele e com os irmãos. Sair do nosso fechamento. Ele quer mudar. Eu sou a porta. E a porta de uma liberdade, que a gente ainda não tem dimensão do que significa isso. Que quando a gente passar por essa porta, nós vamos começar a tomar consciência de que dignidade tem o nome da gente ser filho de Deus. Porque às vezes nós estamos vivendo tantas situações na nossa vida que estão nos descaracterizando como filho do Altíssimo, nos destruindo como filho dele. E é isso que Ele quer resgatar em nós. Mas nós vivemos um momento na vida, um contexto, onde a sociedade toda está vivendo uma doença, onde a nossa vida só tem espelho, não tem porta. Então, o espelho é duro porque eu só me vejo. Mas eu vejo não aquilo que é a minha essência, eu vejo o que eu aparento ser, mas não o que verdadeiramente eu sou. E eu tenho uma história tão interessante com isso, que uma cliente minha uma vez falou, arrasada, havia separado, sofrendo. Minha filha, para a vida, assenta diante do espelho e vai se ver. Aí me ligou e falou assim, filho, eu vou te matar. Por quê? Porque eu descobri um tanto de pé de galinha que eu tenho. Falei, mas não é para isso que eu te mandei olhar para o espelho. Eu te mandei olhar para o espelho para ver a sua alma. Veja a sua vida, para e veja a sua vida. Mas o espelho não nos permite. Porque o espelho só reflete a nossa imagem, que a gente aparenta ser. Ele não me permite ver o outro. Então a gente fica muito fechado, a gente fica egocêntrico. A gente só tem espaço para a gente mesmo. E às vezes a gente está tendo uma casa onde a gente só tem espelho. E nós não temos portas nem janelas. Então, o convite de Deus para nós, nesse evangelho, é que quando Ele fala que Ele é a porta, que Ele é a porta da liberdade, é porque Ele quer trazer para nós uma qualidade de vida que a gente não tem noção do que significa caminhar com Ele. Ele quer nos libertar e trazer para nós possibilidades que nós estamos tão fechados que a gente não vê. E isso nos adoece e nos leva à morte. É preciso que a gente se abra. Fala, Senhor, o Senhor me criou? Claro que é para algo maravilhoso. Mas por onde começamos? Por Ele, com Ele, em oração com Ele.
Então é preciso que a gente reveja a nossa vida e que a gente pense, como é que a casa que eu tenho construído em cima do Evangelho, em cima da palavra de Deus, como é que a minha casa tem ficado? A minha casa é uma casa que tem mais espelho ou mais porta? Não, minha casa é uma casa que tem muita porta. E é uma casa que fica com as portas abertas? Que bom. Mas é uma casa que tem porta aberta e que não pode ter cachorro. Porque às vezes a gente abre a casa, mas põe um monte de cachorro. Quem são os cachorros que espantam todo mundo que chega? A nossa arrogância, o nosso egoísmo, a nossa rudeza, a nossa indelicadeza, a nossa dificuldade de acolher o outro, de receber o outro. E se espanta os outros, como é que alguém vai chegar? Se eu não sou capaz de acolher aquilo que é diferente? Ou se eu tenho uma crítica tão acentuada que o outro chega e já vai embora na mesma hora, porque já recebeu uma, e fala, então, tchau, né? Vou embora. Então, como é que nós estamos construindo essa vida que Ele nos deu? E será que nós não estamos deixando que o outro espere tanto tempo por nós? A gente não consegue olhar o outro e ver a necessidade do outro que está perto de nós. Então, quando Jesus nos coloca essa proposta, que Ele é uma porta, é para trazer para a nossa vida uma outra qualidade. Saber que por essa porta, Jesus nos dá a liberdade de entrar e sair. Ele não nos pede para ficarmos presos. Nós temos a liberdade de ir e vir. Mas eu acredito que à medida que a gente vai tomando consciência, não é? Da presença de um Deus que é vivo, tomando consciência que a proposta que Deus tem para nós é sempre tão maior e que Ele pode nos tirar dessa vida tão minuta que nós estamos vivendo. Às vezes uma vida tão atrofiada, uma vida presa em tantas coisas que não nos deixam caminhar. E nós vivemos, às vezes, com as pernas amarradas, ou vivendo situações de relacionamento, ou mesmo da vida que nós criamos para nós mesmos, tão longe de viver aquela proposta que Deus trouxe para nós, e achando que é impossível mudar a vida. Não é impossível mudar a nossa vida. Impossível é somente que você chegue até Deus. Porque se você chegar até Ele e falar, Senhor, transforma a minha vida, Ele transformará. Mas não ponha mas, nem senão, nem porém. No entretanto, não. A hora que você falar com Ele, Jesus, muda a minha vida, muda a minha vida. E você não imagina que Ele pode fazer um furacão passar por ela e transformar a sua vida radicalmente. Mas não pode ter medo, porque Ele é o pastor e o bom pastor que conhece os nossos caminhos, que sabe se nós estamos indo por algum caminho que não deve ir. Só Ele. E no Evangelho de hoje Ele fala uma coisa linda, que nós conhecemos a voz dEle, que somos dEle e que ninguém nos tira da mão dEle. Ninguém é capaz de tirar vocês da minha mão. Presta atenção um Deus desse. Vamos prestar atenção. Que Deus é esse que nos ama nesse ponto, que dá a vida por nós, que só quer nos mostrar o melhor. Por que temos ainda tanta tendência a ficar tão presos naquilo que cremos? Fala, não, mas eu acho que é assim. Tem medo de arriscar. Eu te digo que mais vale a pena arriscar numa viagem do que perder o horizonte numa vida segura. E às vezes a gente fala, não vai porque tem medo, se arrisca. Se confiamos nele, temos que ir. Se Deus nos faz uma proposta, não tenha medo, porque Ele nunca te dará algo errado. Nunca. Então, que bom que hoje nós temos a coragem de poder olhar para a nossa vida. Falar, Senhor, olha para a minha vida aqui agora. Ela está fechada, porque eu caminho cheio de verdades, achando que tenho a razão absoluta de todas as coisas e que eu sei o que é melhor para mim. Mas eu queria que o porque só Ele é Deus. Porque Ele é a liberdade na nossa vida. Não permita que nada, ninguém, nem nenhuma situação te escravize ou te impeça de fazer aquilo que você veio fazer. Que ninguém te impeça de ser verdadeiramente filho de Deus e de viver em plenitude o que Deus tem para você. Pare e pensa. Às vezes a gente fala que a gente não é escravo e somos escravos de tantas coisas. Pare e pensa.
Aonde que Deus, o ar dele não está andando, não está soprando, e às vezes a gente está calado diante de situações que está tirando o seu sossego, que não está permitindo que o seu coração esteja em paz. Vamos colocar diante do único que te conhece, do único. Repassa a sua vida diante dele sem medo. Não tenha medo, porque às vezes as coisas que Deus nos pede, a gente nunca imaginou que ia ter que entregar. Mas não tenha medo, pois Ele é o Senhor de todas as coisas. E se Ele falar, me dá isso, fala, toma. O que é meu? Nada. Nunca vamos esquecer daquela santa que nós temos, a Santa Paulina, né? Lá do Sul, que era uma mulher com diabetes, e quando ela entrou no bloco cirúrgico para amputar o braço, não sei se vocês viram a vida dela, o cirurgião falou, irmã, a senhora está tranquila? A senhora vai amputar um braço? Ela falou, estou, meu filho, estou devolvendo o que não me pertence. Então, ter essa consciência que nada é nosso, isso é uma caminhada que não é para qualquer um. Então, eu fico imaginando, qual é a proposta que Deus tem? Eu falo isso na minha vida. Que a gente tem que ter a coragem de colocar a nossa vida de forma tão nua diante do Senhor, com os seus sonhos, com os nossos sonhos tão pequenininhos. Fala, Senhor, eu estou vendo desse jeito, Ele está vendo tão grande. Fala, Senhor, eu estou preso nisso. Você fala, solta a mão disso, porque o que eu tenho para te dar é tão maior. Não tenha medo disso. E que a gente tenha coragem de soltar, já estamos em alto mar mesmo. Quem nos leva, igual diz aquela música, já estamos em alto mar, quem nos empurra é o amor dele. É para lá que caminhamos. Jesus nunca fará na nossa vida algo errado. Nunca. Como eu disse uma vez para uma moça, pode ser, se você quiser perguntar ao Senhor se Ele tem algo para mudar na sua vida, toma coragem e peça a Ele que mude. E o Senhor não fará nada de errado. Ele é a única pessoa por quem eu assino um papel em branco. Eu afirmo que Ele mudará a sua vida. Como mudou, até de cidade ela foi mudada, foi convidada a mudar. E com uma proposta de vida, em tudo absolutamente diferente. Então, é preciso que a gente confie nesse que nos guia. Talvez a nossa confiança no Senhor ainda seja pequena, porque a nossa convivência com Ele ainda é pequena, porque o amor que temos por Ele ainda é pequeno. Mas o que eu convido vocês é a se abandonarem nele. Quando Ele fala, eu sou a porta. E quantos de nós, às vezes, está esperando uma oportunidade de estar livre de tantas coisas? Vamos ter a ousadia de falar com Jesus. Nessa noite, falar, Jesus, olha a minha vida hoje. Assenta comigo, olha a minha vida do jeito que você está enxergando. Olha e coloca ela em paralelo com a vida que o Pai propôs para mim. Olha a distância do que eu tenho feito para o que o Pai deseja. E eu te dou autoridade para fazer na minha vida o que o Senhor quiser. Tem coragem? Não é fácil. Fala, filho, mas e se ele não ver isso? Mas e aquela coisa? Se a gente não tiver a ousadia de fazer isso, nós nunca vamos experimentar essa vida e vida em abundância que o Senhor tem para nós. Não amarre aquilo que nem a gente sabe que tem, de tão pequeno que é. Há um Deus que a gente pode confiar profundamente, mesmo quando a vida não vai bem, porque nós sabemos que a vida é eterna e que mesmo que a morte nos cerque e vai cercar, e vai chegar para todos nós, ela não tem a última palavra na nossa vida, porque Ele nos deu a vida, e a vida em plenitude, a vida em abundância, e vamos viver com o Senhor eternamente. Então, que a gente tenha a ousadia de falar, Senhor, eu estou segurando as coisas e amarrando as coisas na minha vida, por quê? Querendo ter a rédea das coisas, por quê? Não levarei nada disso, mas somente o que eu viver em amor aqui. Então, vamos ter a coragem, esses santos todos tiveram a ousadia de se entregar um dia a Deus e falar, faça o que o Senhor quiser na minha vida. É como construir um terreno, que está escrito na carta de Pedro e na carta aos Efésios. Deus tem que construir em cada um de nós o templo santo. Mas para Ele construir, fazer uma obra em mim, fazer uma obra em você, Ele não pode construir no terreno que não é dele. Compreendem? Eu não posso chegar ali, achar que aquele terreno é meu e construir uma casa ali. O terreno não é meu. O Senhor só irá construir alguma coisa em nós, o dia que a gente pegar a nossa vida e falar com Ele, é sua, construa o que o Senhor quiser. Para isso, esse terreno tem que ser mexido. Você não vai chegar e construir sem preparar o terreno. Então, o terreno tem que ser preparado, tem que ser sulcado, tem que ser revirado. E aí ele constrói. Compreendem? Muitas vezes o sulco, a revirada, pode ser aquilo que a gente não espera.
Mas muitas vezes Ele tem que revirar tudo em nós para Ele construir o templo que Ele precisa construir. Deus tem algo infinito para nós. A gente não tem dimensão do que Ele tem. E que hoje eu deixo para vocês mesmo essa curiosidade, talvez, de pensar o que é que o Senhor tem para mim. E Ele disse que se a gente passar por Ele, nós vamos encontrar a pastagem, o alimento e o sustento que vai nos conduzir. E nunca se esqueça que essa pastagem que Ele fala é a palavra e a Eucaristia. É isso que nos alimenta, que nos dá força e nos dá coragem para viver cada dia na ousadia de viver nas mãos dEle e falar, acorda de manhã sem saber qual que é a proposta dEle para o dia. Fala, Senhor, eu tenho essa, mas que seja feito na minha vida aquilo que o Senhor deseja fazer hoje. Comecem devagar, mas entreguem tudo e deixe o Senhor conduzir, porque o que Ele tem para nós é infinitamente maior do que a gente ousou sonhar. Ousou sonhar. E é sempre um projeto tão maravilhoso, você vai falar, mas isso tudo Ele pensou para mim? Sim, porque nos ama. Deus não faz nada de interesse por Ele, Jesus não faz nada de interesse por Ele ou pelo Pai. Ele faz por amor a cada um de nós. Que a gente possa começar a compreender o que significa essa porta da liberdade que Ele nos dá. Deus não nos quer numa vida mais ou menos, numa vida mesquinha, numa vida atrofiada, numa vida com risco de morrer de asfixia, porque não se abre nem para Ele, nem para ninguém. Ele nos quer numa ousadia de viver o amor. Então, que a gente tenha coragem de agradecer a Deus primeiro por Ele se fazer essa porta, que por causa da morte, por ser um Deus ressuscitado, pelo corpo dEle, Ele pode e abriu a porta da vida para nós, dessa vida em abundância. E com o Espírito Santo, é com o Espírito dEle, que Ele vem nos desatar de tantas coisas que nos impede de viver a vida e impede que a vida possa fluir em nós como precisa ser vivido. Então, que nessa noite o Senhor desate da vida de cada um de nós, tantos nós, tantas amarras, tantas situações que não deixa que cada um de nós caminhe. E que às vezes a gente está tão desavisado que não presta atenção e não imagina que aquilo está me impedindo de andar. Hoje e agora nós vamos colocar diante do Senhor. Falar, Jesus, o que na minha vida está atado? O que na minha vida está amarrado? O que impede que eu viva em plenitude a vida que o Senhor vem me oferecer? E que o Senhor abra da minha vida todas as portas e janelas. Que eu tenha uma casa acolhedora, que a minha vida seja uma casa acolhedora. Que a gente possa acolher os outros, que a gente possa, sem preconceitos, que a gente sem julgamentos, que a gente possa acolher, revelar ao outro, sim, aí aquilo que eu sou, não pelo espelho, mas pelas relações que a gente estabelece uns com os outros. Que a gente possa entender que os outros vêm e vão na nossa vida, entra e sai, na liberdade igual a gente entra e sai na vida do Pai. É na liberdade que a gente se constrói. Essa ousadia da liberdade que Ele traz, que isso não é fácil de viver, que a gente quer prender. E a última coisa que eu quero dizer, e que se Deus nos permitir fazer alguma coisa, que a gente aprenda como Ele a fazer na gratuidade. Nunca pense em cobrar porque fizemos alguma coisa por alguém, mas que a gente faça isso na liberdade que Ele nos ensinou, na gratuidade que Deus faz, porque Deus faz e não cobra. E esse é o modelo que temos. Vamos aprender a fazer as coisas uns pelos outros, na gratuidade, sem esperar recompensa, mas apenas no olhar de um Pai que tudo vê e que disse que todo ato, o menor ato de bondade nosso, Ele retribui, mas que todo ato que a gente fizer de injustiça, Ele também cobrará. Então, nós temos um Pai que vela por nós. Vamos hoje, essa noite, vamos fechar os nossos olhos, nos colocar diante do Senhor, pedir a Ele que agora olhe, pouse o olhar sobre a nossa vida. Não tenha medo de colocar para o Senhor tudo que você trouxe no seu coração. Não tenha medo de falar com Ele tudo da sua vida, que às vezes você acha que está amarrado, que não caminha. Fala com Ele, Senhor, olha a minha vida. Às vezes está tão medíocre, Senhor. Às vezes está uma vida tão diferente daquela vida que o Senhor quer trazer para mim. E se hoje o Senhor me apresenta como sendo a porta da liberdade, que Ele possa trazer para cada um de nós a liberdade e a alegria de sermos filhos de Deus. E a doutora Filó hoje nos fala aquela passagem que Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas. E ela faz esse alerta. Jesus não fala que Ele é a porta do redil, mas que Ele é a porta das ovelhas.
Nós somos as ovelhas. Ele é a minha porta, Ele é a sua porta. Que ela fala que às vezes estamos tão fechados em nós mesmos que não nos abrimos para Ele. Ele é a minha porta. Nosso convite hoje é para que a gente possa abrir o nosso coração como porta. Apocalipse fala que eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e cear com você. Jesus espera você abrir a porta do seu coração, a sua porta, para que Ele possa entrar e faça morada. Vamos rezar? Senhor, que bom entender que o Senhor é a minha porta, que o Senhor é a porta do meu coração, que o Senhor é a porta da minha vida. Hoje, Senhor, eu quero destrancar essa porta, abrir e dizer, venha fazer morada em nós. Venha, Senhor, nosso coração está aberto, nós queremos a Tua presença em nós, nos aconselhando, nos consolando, nos dirigindo, sendo verdadeiramente o Senhor da nossa vida. Vem, Senhor, fica conosco. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquiri-la na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, ou pelo telefone 3286-3034, ramal 231, ou também nas lojas paulinas. Fiquem com Deus e até a próxima!